Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pod Prosa, o podcast do Versos e Prosas. Meu nome é Natália Ferreira e aqui a gente vai cantar e contar tudo sobre música. Hoje a gente recebe aqui o Wilson Sideral, nosso padrinho, primeiro convidado para o Pod Prosa. Seja bem-vindo, Wilson Sideral. Muito obrigado, Natália, obrigado, Alisson, toda a equipe do Pod Prosa. Para começar, já digo que eu adorei o nome, super criativo, né? Seguindo a pegada do Versos e Prosas e adaptando para esse novo formato, que é um formato muito bom, né? Da gente ouvir as histórias, né? Poder ouvir nesse bate-papo, nessa entrevista, que é mais para bate-papo, já que a gente já é amigo, já. Bom estar aqui, obrigado pelo convite e contem sempre comigo. Obrigada, o padrinho está aí na área. Obrigada a você, nós que agradecemos pela parceria de sempre e por tudo. Sideral, a sua carreira começou no álbum 1, né? É verdade. E lá você já regravou Bem Que Se Quis? Já numa versão mais blues, porém ainda não tinha na sua cabeça a ideia do tropical blues, né? É verdade, Natália. Eu sempre gostei muito do estilo, do gênero, como guitarrista, né? Até antes de me tornar cantor, eu já era guitarrista, acompanhava meu irmão Rogério lá em Alfenas. Vou voltar só um pouquinho, porque a gente pega lá de trás, até antes de chegar a dizer que a importância da família na minha vida de música é muito grande. Tudo começou muito dentro de casa. Os meus tios, meus avós, são todos músicos, todos tocam violão e cantam. Então, é uma coisa, e eu acho que na música, nas artes de uma maneira geral, tem esse fator genético, tem um fator do ambiente onde se vive também, né? Se você é uma pessoa cercada de arte por todos os lados, você acaba sugando. Ou então você nasce com uma coisa muito forte apesar de não ter tido ninguém na família ou envolvido com as artes, você tem uma paixão tão grande e é uma missão tão divina que você acaba pegando. Então, assim, minha paixão pela música começou desde garoto, uma coisa de infância mesmo. Na idade do Romeu, meu filho está com 9 anos agora, eu já estava tocando violão. E essa paixão veio, como o instrumento pegou muito em mim, eu costumo dizer que eu sou um instrumentista que depois virou cantor. Eu era o segunda voz da nossa banda, né? O Rogério sempre foi o que eu brinco, que ele é o canário lá de casa, né? Ele é o canarim, e eu sempre acompanhando ele na guitarra e fazendo segunda voz. Aí, enfim, pelo fato de gostar tanto de guitarra, o blues é o estilo onde a guitarra se desenvolveu. Inclusive é um estilo que eu chamo de música mãe. É a música mãe do rock and roll e do jazz e de todos o R&B, do soul, porque tudo veio dessa música primária, que é o blues, uma música que é muito espiritual, uma música muito muito forte, e ela nos leva a conhecer os caminhos do improviso, que são tão importantes para um instrumentista como eu. Eu comecei a tocar violão com 10, quando deu 15 anos, eu fui apresentado formalmente ao blues pelos LPs que me chegavam ali. Ainda morava no interior, né, em Alfenas, mas os meus tios mais velhos, tio Deco, tia Ju, começaram a me mostrar alguns discos. Aí foram me mostrar o Santana, foram me mostrar Eric Clapton, B.B. King, junto com coisas brasileiras também, que isso é uma coisa legal de pontuar, porque eu sempre consegui enxergar na música brasileira esse aporte do blues. E aí a gente tem nomes como Rita Lee, como o próprio Cazuza, Raul Seixas, que flertaram, o Barão Vermelho, toda essa galera flertou com o blues na nossa língua. E eu sempre achei isso um desafio muito bonito, e comecei a colocar em prática exatamente como você falou. No primeiro álbum, apesar de ser um álbum mais pop rock, né, que era aquele momento da música brasileira e da música mineira especialmente, afinal eu sou meio um caçula dessa geração do Skank, né, do Jota Quest, do Pato Fu, que foram
depois daqueles movimentos maravilhosos do Clube da Esquina, que está completando 50 anos, e do 14 Bis, e do Flávio Venturini, a partir dos anos 90, uma nova geração chegou, e é a essa geração que eu me identifico, não só artisticamente, mas por causa da coisa do tempo, né? Que foi ali que eu me tornei artista, tanto é que o meu primeiro disco que você citou, o disco 1, é de 1999. E ali tinha já essa semente do Tropical Blues, que foi essa regravação do Banksy Kiss, que era uma experiência que eu fazia na noite, tocando nos bares aqui de Belo Horizonte. Eu tinha uma dupla com o Bauchita, que é um mega cantor aqui da nossa cidade, está aí há muitos anos. E a gente cantava um dia eu cheguei com essa ideia, Bauchita, então a gente tocar o Banksy Kiss assim, meio blues e tal. E o Bauchita era um grande cantor de blues. Aí ele gostou da ideia. Bora, aí começamos a tocar nos nossos acústicos. A gente fazia uns bares. E eu fiquei com essa ideia. Aí quando eu gravei meu primeiro disco, o trabalho é todo autoral e tem apenas duas músicas que não são minhas, que é a versão do Banksy Kiss, em blues, só de violão e voz. Hoje até no show o arranjo já se modificou, eu começo acústico e depois entra a banda na metade da música. E tem uma versão de uma banda chamada Tower of Power, uma das maiores bandas de soul e funk do mundo. A música se chama Não Vou Dizer Adeus, a minha versão em português, e a canção original se chama So Very Hard to Go, que é um clássico, inclusive tem uma cena icônica no filme É o Cidade de Deus, um desses clássicos do Seu Jorge aparenta. Aí tem um baile funk, não o baile funk de hoje em dia, um baile funk ali nos anos 70, 80 e tal, que tocava essas coisas, James Brown, né? Funk, soul, e tem essa música na versão original, dali surgiu. Aí, daí em frente, as portas se abriram. Eu sempre fui um cara de mente aberta para a coisa da música. Eu acho que a gente não precisa ficar preso a um estilo só, mas se você delimitar as coisas que a gente ama dentro das nossas possibilidades, então eu acho que o rock, a MPB, o blues, o samba, o soul, todas essas vertentes da música, elas podem conviver entre si, porque elas são, como eu disse, são músicas que fazem parte desse acervo de coisas que eu escutei e que eu procuro trazer para o meu trabalho. Aí depois, em 2001, veio Na Paz. E fala pra mim de Zé do Fusca. Zé do Fusca é a música mais interessante desse álbum, na minha opinião. E ela é uma canção órfã da minha primeira fase. Eu acho até que ela está um pouco deslocada no álbum. Essa faixa, ela era para ter sido gravada no meu primeiro disco. Tanto é que ela está na minha demo, que antecede o disco. E ela tem uma brasilidade, uma coisa que me remete até o bom humor ali do Jorge Benjor, né? Essa coisa de falar da vida do brasileiro de uma maneira, do cotidiano, da gente, de uma maneira bem-humorada, que é a característica dos brasileiros, né? Verdade. E o sonho continua, porque eu ainda não comprei o Fusca. E as minhas filhas, todas, eu passo na rua, eu falo isso tanto para elas, um dia eu ainda vou ter um Fusquinha. A Pétala e a Amora, elas passeiam a cidade inteira olhando se tem algum Fusquinha na rua. A gente passa por um Fusquinha e elas falam, papai, Fusquinha, você tem que comprar. Você pode comprar um Fusquinha rosa? Aí eu falo, posso, filho, deixa o papai juntar um dinheiro. É que, na verdade, sim, eu já devia ter comprado o Fusca, né? Porque o Fusca é um símbolo, assim, dos anos 70, é um símbolo global, mas tem a cara do brasileiro, né? Verdade. Eu acabei não comprando, porque quando eu ganhei a primeira grana, que foi ali, exatamente nessa época, 97, 98, 99, quando eu compus a canção Fácil, que é super importante na minha trajetória, foi o meu primeiro hit de rádio, né? Um sucesso na voz do meu irmão Rogério. Eu ganhei uma primeira grana ali, né? Não vou dizer que não, mas eu acabei comprando um Golf, porque eu era playboy. Então o Zé comprou um Fusca, mas o Sideral comprou um Golf. O Zé comprou um Fusca. Na época, o bobão ainda, moleque, não, vou comprar um Golf. Devia ter comprado o Fusca, seria mais feliz. Até porque eu capotei o Golf e deu perda total. Mas isso são
é um passado de molecão, que eu acho que hoje eu já sou um cara mais esperto, assim, enfim, pai de família, né, gente? A gente vai evoluindo, a gente vai... Inclusive, uma coisa legal de falar, Nath e Alisson, o artista, ele passa por transformações muito grandes na sua carreira. Eu sou um camaleão, eu sou uma metamorfose ambulante, como diria Raul. Se você observar os meus álbuns, você vai ver distâncias, até algumas delas me incomodam. Eu ouço a minha voz nos primeiros dias, caramba, minha voz está muito diferente do que ela é hoje. Hoje eu canto um pouco mais suave, e nos primeiros dias eu cantava meio gritado. Sabe quando você ainda está encontrando o seu lugar? Uhum. E como eu comecei a tocar guitarra primeiro, a minha guitarra já era mais madura, mas a minha voz não era nos meus primeiros discos. A gente percebe isso também comparando o Wilson do álbum 1 com o Wilson do Tropical Blues. Né? Exatamente. Eu acho que eu tô em plena evolução e acho que ainda procuro o meu lugar, mas eu acho que hoje eu já estou bem mais perto de onde eu gostaria de estar, de chegar. Inclusive nas experiências sonoras, nos timbres, no jeito de interpretar as canções. E tô nessa busca, mas eu acho que eu sou muito novo ainda. Tenho 46, vou fazer 47. Eu acho que é uma busca interminável. A gente pode ir até para sempre procurando evoluir como artista, como pessoa, como ser humano. E é isso que eu tenho buscado. Acho que pessoas como você, né, que chegaram no meu trabalho mais por agora. Você conhece mais o Tropical Blues Sim. do que as minhas coisas anteriores. E é legal ver o carinho que você recebeu no Tropical Blues e o carinho que as pessoas têm recebido. Muitas pessoas não me conheciam antes. E o Tropical Blues puxou isso e muita gente me incentiva. Não para não, segue em frente, tá muito bom essa parada do Tropical Blues, tá muito bom. Quando que vem mais? Quando que vem mais? E vem mais pra gente. E aí deixa a pergunta, né? Mas eu acho que essa é para daqui a pouco. Lançado ao Mar, 2004. Ok. Aí, eu acho que eu comecei a encontrar, apesar de ainda novo, devia ter o que, uns... 29? Aí já tinha o Igor, já tinha o meu filho Igor, que foi o primeiro passo real, assim, para amadurecimento, porque realmente família e paternidade, essas coisas mexem profundamente com a gente, as responsabilidades, né, que a gente ganha. E esse disco eu tenho, não que eu não tenha pelos outros, mas esse disco eu tenho um grande orgulho, porque tem canções especiais ali, já eram sementes bem definitivas que eu estava plantando. A canção Maria, por exemplo, é uma canção que vai me acompanhar para sempre. Nesse álbum você cantou ela com o Rogério Flauzino. Com o Rogério, foi a primeira gravação dessa música, a gravação original. É o nome da nossa mãe. Minha mãe se chama Maria das Graças, se chamava, né? Hoje ela faleceu, está no céu. Maria das Graças, Dona Dasha, que era o apelido dela. E o Maria é uma música muito especial, que leva o nome dela. Todo mundo até me pergunta, você fez essa música para sua mãe? Não é bem assim, não é uma música que eu fiz contando a história minha com a minha mãe, é uma história de amor, tem uma coisa de Erasmo Carlos, de Tim Maia ali e tal, de Roberto, claro, mas é o nome da musa da canção, mas a gente gravou juntos em homenagem à nossa mãe, que é uma figura importantíssima pra gente, mas não é a história, até porque a história fala uma coisa meio de casal e não tem essa coisa do Édipo aí, né? Claro que não. Mas a nossa mãe é muito importante na nossa vida. Então Maria marcou muito. Assim como Lançado ao Mar marcou o começo de uma parceria muito frutífera com o poeta Mauro Santa Cecília, que é lá do Rio de Janeiro. Um baita compositor que já fez músicas com o Frejá, Amor para Recomeçar, Por Você, são poemas dele, musicados pelo Frejá, então marcou um momento muito bonito. E tem a primeira homenagem ao Cazuza nesse disco. Amém, poeta. Tem um blues, você vê que sempre tinha um bluesinho ali, tipo, eu deixava um blues como, mesmo que fosse a última música do disco, mas estava lá, tipo assim, o bônus track era para o meu deleite pessoal. E essas coisas começaram a chamar a atenção, porque aí tinha o Amém, Poeta, que foi uma música que eu fiz aos 18 anos, no dia que o Cazuza morreu, tão precocemente e naquele sofrimento de fã e daquela figura
daquele poeta tão importante para a música brasileira, naquele momento tão difícil, né, da AIDS no mundo. E eu fiz essa música, pegando trechos, inclusive, das próprias canções dele, né? Sim. Eu era bem novo. E a gente cantava na nossa banda lá em Alfenas, quando a gente era pequenininho. Aí chegou nesse disco, eu resolvi gravá-la. E os direitos autorais foram todos cedidos para a Sociedade Viva Cazuza. Esse também, acho que é uma outra semente bem plantada desse álbum, porque posteriormente viríamos a ter oficialmente um projeto agora, né, em homenagem ao Cazuza, que a gente vai falar daqui a pouco. Dias Claros foi um álbum que deu uma outra virada na carreira, né? Sim, mais uma, né, Nath? Mais uma. É a tal metamorfose ambulante. No Dias Claros, eu começo a cantar mais suave. A partir dali, comecei a cantar mais suave. Não sei se foi a Karine que me pediu, ou se o alcance já não era o mesmo, mas eu tentei encontrar uma outra posição, um outro lugar. Um disco muito bem produzido. O som desse álbum é primoroso, produzido pelo Rubem de Souza, que é um grande amigo daqui de Belo Horizonte. Um time de músicos fantásticos que participaram do álbum. A produção é muito bonita, impecável, tecnicamente falando. E em relação à parte poética, o disco é dedicado ao amor. Eu tinha acabado de conhecer a Karine, e a gente tinha acabado de se unir, de se apaixonar, e aquele disco foi muito inspirado pelo nosso romance, o nosso amor, e um disco que eu também tenho super orgulho, tem canções incríveis ali. Acho que um momento, a qualquer hora dessas, eu vou juntar tudo isso. O que acontece? A gente vai lançando os discos, algumas canções vão ficando. Uhum. É claro que num disco de 12 músicas, não vão ser as 12 que vão ficar, não vai dar para cantar tudo. Chega uma hora que no show não dá para cantar tudo. Então a gente vai pegando os highlights, né, as coisas mais importantes, e vai fazendo novas versões. E isso é uma coisa que eu pretendo fazer. Assim como no Tropical Blues, por exemplo, volume 1, eu gravei o Maria, né, numa nova Sim. levada. O Wilson do Cabelo Duro tá ali também. E essas canções importantes e que eu acho que conversem com o meu eu de hoje, elas vão aparecer novamente em novas gravações, assim como músicas inéditas também, que refletem o tempo que eu vivo agora. Então eu acho que é isso, é uma evolução. Esses discos todos, e caminhando, depois vieram mais coisas aí, mas o Dias Claros é muito bonito. Um disco lindo, inclusive o projeto gráfico, tudo nele é muito bem encaixado. Todo dia tem alguém que me chama nas redes sociais e posta um pedaço de alguma coisa ou faz um elogio para esse álbum. Acho ele muito bonito. A música Dias Claros é linda, que é mais uma parceria com o Mauro Santa Cecília, que eu falei, né, da parceria frutífera. Tem muita coisa bonita ali. E é coisa que a gente sempre quer, né? Dias claros, dias raros. É, exatamente. Dias claros, dias raros, dias melhores, um dia feliz. A gente vem puxando isso ao longo do tempo. Que a gente tenha dias claros, de alegria, de saúde, de felicidade, de paz, né? Uhum. Que a gente pede sempre a Deus e pede para nós, para nossa família, para os amigos, para o mundo. Vou continuar cantando sobre isso, sobre essa esperança, sobre esses sentimentos que são valores indispensáveis para a humanidade. Sim. E o álbum teve 3 músicas em novelas, né? É verdade. Fugindo de Mim foi a que mais se destacou, né? Malhação. Fugindo de Mim, a canção, foi a música, o primeiro single daquele disco. E por uma grande sorte minha, né, por um privilégio, ela acabou sendo música de novela num dos anos onde a Malhação fez muito sucesso. Então essa música até hoje é uma das mais ouvidas no meu Spotify, enfim, todas as plataformas, no YouTube e tudo mais. Continua até hoje, tendo muito play direto. Inclusive, esse disco estava fora, né? Eu fiz uma recuperação desse álbum, que ele esteve durante um bom tempo no Spotify, caiu por alguma coisa de direitos autorais. Em 2021 eu fiz um revival dele, eu peguei o disco e subi de novo para as plataformas digitais, ele estava fora, e aí a galera que me acompanha naquela época ficou super feliz de poder ouvir, né? E quem acompanha esses discos
estava lá na época, marcou a vida das pessoas, né? Elas vão lá e vai estar sempre disponível para a galera ouvir na hora que quiser. Sim. E tiveram as outras músicas em novela, o Minha Garota, que é uma outra música muito gostosa, que flerta com um beat que eu adoro, que é essa coisa do rock latino, tem uma coisa do Santana ali, né? Que eu acho que o Zé do Fusca tem um pouco também. Minha Garota foi de uma novela da Record, né? E eu acho que o Exagerado também tocou, não foi isso? Foram essas 3 canções. Foi, Exagerado tocou numa novela do SBT. É verdade. Muito bom, é uma maneira muito boa de fazer a sua música chegar a mais pessoas. O rádio, hoje a internet talvez seja a ferramenta principal, mas o rádio e a TV têm uma força ainda muito grande na vida das pessoas. Então, para a gente que é músico, que vive disso, é muito importante as nossas obras serem executadas no rádio. E música e novela, então, é uma cereja do bolo. Aí em 2010 veio os Singles, que foi um pendrive. Exatamente, que foi a minha primeira imersão nesse mundo digital para valer. Tudo estava acontecendo, no final dos anos 90 a internet começou a ficar mais presente na vida das pessoas. Aconteceram grandes revoluções, as gravadoras inclusive perderam muito com a pirataria. No primeiro momento houve até fazendo uma ponte, né, Alisson, daquilo que a gente estava falando mais cedo, a chegada da internet e do digital, alguns business antigamente que eram físicos, como o jornal, como o disco, teve uma crise, né? Teve um momento que houve uma grande crise na venda de disco, porque a pirataria, o MP3, começou a dominar. As pessoas começaram a compartilhar os discos, inclusive de uma maneira que eu acho muito errada, porque é pirata. Por um lado é bom, porque a gente chegou em muito mais pessoas, mas não tinham leis na época, era tudo feito assim, sem controle algum, né? Não tinha... Ninguém pagava, até hoje não pagam muito bem pelos direitos autorais e de streaming e tal, mas pelo menos hoje já existe, né? Tipo assim, mesmo que seja 1 centavo cada vez que a pessoa ouvir ali no Spotify, vai pingar um centavinho para o compositor, para o cantor, para o intérprete, para os músicos, né? E quando chegou, foi tão fulminante que, enfim, a indústria do disco, da música, quase faliu naquele momento. Porque o meu primeiro disco é de 99. Então eu já peguei a indústria meio caindo. Tanto é que a partir do Lançado ao Mar, eu já fiz o meu selo próprio. Então, Lançado ao Mar, Dias Claros e os singles, que você me questionou agora, já foram com o meu selo independente e com distribuição das gravadoras, e não um disco sendo um artista da companhia. Mas nos singles eu tentei ir um pouco além. Naquela época a galera estava falando de pendrive, os carros começaram a ter pendrive para ouvir MP3. Aí eu falei, cara, por que em vez de lançar um disco mesmo, bolachinha, a gente não faz um EP que tenha vídeos, cifras, letras? Aí tinha um monte de coisa no pendrive, sabe? Eu tinha fotos, tinha as músicas em Wave e em MP3 também, para os players que só tocam MP3. Tinham as letras, as cifras para quem gosta de tocar violão. Então eu falei, cara, vamos nessa, vamos apostar. Assim como a galera do Biquíni, Cavadão, que sempre foram nerds, né, no bom sentido da coisa, tipo, sempre apostando nas novas tecnologias, nas novas maneiras de se comunicar. A partir dali, comecei a ativar o meu canal no YouTube, começou a ficar muito mais forte nesse momento. A partir dos singles, eu comecei a lançar os vídeos no YouTube, fortaleci meu canal, tentei aproveitar. Isso era 2010, talvez eu tenha sido até um pouco atrasado nesse sentido, muitos artistas já estavam fazendo, mas é porque como eu vinha de um cenário onde o caminho natural das coisas era bater na porta de uma gravadora para tentar uma oportunidade, eu demorei um pouco mais do que os artistas do underground, assim, da galera que estava começando e que não tinha outra ferramenta a não ser a internet. Hoje eu uso a internet full time. Minha vida, meu contato com as pessoas é através das minhas redes sociais. E tem sido muito bom, porque eu tenho conseguido chegar a lugares novos, a pessoas novas, por causa desse dia a dia, desse contato, de postar as coisas, e devagar você vai crescendo, as pessoas te acompanhando, e sem ter grandes investimentos de gravadora, essa coisa que antigamente
ou você tinha ou você não era conhecido. Hoje uma pessoa consegue se fazer com bom gosto, com boa vontade, com um trabalho bem feito, você consegue o seu lugar ao sol, assim como vocês no Verso e Prosa estão, né? Não Verdade. tem ninguém aqui injetando rios de dinheiro no trabalho de vocês. É vocês, com o talento de vocês e com os parceiros que a gente vai fazendo na vida. E eu fico muito feliz de ser um desses parceiros. Mais uma vez, obrigada. É sempre um trabalho de formiguinha, né? Mas as formigas dão aula pra gente. Aquelas unidas, elas fazem o castelo. Verdade. E aí, falando na tecnologia, 2014 veio Canções de Computador. Cada vez mais digital, mais computador. Já quero começar falando da capa. É fofa, né? Sim. O que aquilo significa pra você? Cara, aquilo é muito bonito. O Romeu, cara. O Romeu é o primeiro filho do meu casamento com a Karine, que começou ali no Dias Claros. O Romeu é fruto dos Dias Claros, dos singles, né? Você sabe que aquele momento que eu tirei a foto, aquela foto foi tirada no celular. Eu lembro direitinho, a gente estava de férias, eu tinha acabado de gravar o disco, a gente estava terminando as mixagens, masterização, aquela coisa, e a gente passou uns dias na praia, e depois chegamos no quarto hotel e tal. O Romeu era um garotinho ainda, sei lá, tinha 1 ano exatamente, eu acho, ali, naquela foto. E eu tava ouvindo as mixagens, deitado na cama, e ele veio, papai, quero ouvir. Aí eu botei o fonezão na orelha dele, botei ele sentado na minha barriga, e ele ficou ouvindo atentamente com aquele olhar, que o Romeu, ele tem isso, né, um menino bem concentrado, ele é mais na dele, assim. E ele ficou atentamente ouvindo, de olhos abertos. Aí eu aproveitei o próprio celular que eu estava botando a música para tocar para ele ouvir no fone, eu tirei a foto dele. E aí eternizou aquele momento, falei, não pode ser outra capa, a não ser essa. E que mostra, além da importância, né, da família na minha vida, como compositor e como pessoa, mostra também como a tecnologia, de uma certa forma, se você usá-la de uma forma inteligente, uma forma sadia, sábia, ela pode nos unir demais. E aí rolou a ponte toda, o disco se chama Canções de Computador. Naquela época estava todo mundo, e até hoje, né, enfim, utilizando dessas novas ferramentas para difundir bastante e para criar, inclusive. Hoje em dia, você com equipamento legal, um celular bom, uma câmera digital boa e com uma boa ideia na cabeça, você faz um filme. Você faz um site, saca? Faz um espetáculo. Então, eu acho que esse disco traz esse momento, essa ponte toda desse momento que a gente estava vivendo, das tecnologias, do momento que eu estava vivendo na minha vida particular. É um disco muito lindo, tem umas músicas ali que eu adoro. Foi Preciso Você, eu acho muito, que é a música do Romeu. Até no clipe, no final do clipe, não sei se vocês já assistiram esse clipe no YouTube inteiro. No final da música, acaba a música, e aí tem uma cena que eu filmei o Romeu nascendo. Tem o áudio dele gritando, nascendo na maternidade. É muito bonito. Mas só quem fica até o final da música é que consegue ouvir essa parte. Então, assim, a pessoa tem que ouvir a música inteira e esperar acabar. E lá no final, volta com ele nascendo. Então, muito bonito. 24 horas, uma música muito, muito importante desse disco. Tem umas participações especiais naquele disco que me deixam muito honrado. O Marques de Castro, né, que é o filho do Wilson Simonal, irmão do Simoninha, ele canta comigo uma faixa. Tem a presença do Galdino, que é violinista do Teatro Mágico, que foi um dos integrantes do Teatro Mágico em uma das formações, que tocou violino em 24 horas. Muitas parcerias, tem o Rapping Hood, um dos maiores rappers do Brasil, um dos caras mais conceituados, e ele tá lá comigo cantando na canção You, Amor para Toda a Vida. Foi muito bom, um momento muito legal, fizemos uma turnê linda desse disco, e foi, se não me engano, o último álbum autoral mesmo, né? Todo autoral. Sim, aí em 2017 já veio o Tropical Blues Volume. Aí começou. Duas coisas nesse meio tempo, né? Depois do Canções de Computador, a gente fez uma grande turnê, ficamos uns 2, quase 3 anos fazendo
E nesse meio tempo, um bichinho da criação não parou, da metamorfose diária que a gente tem. Cara, eu comecei a ter umas ideias. Aí, antes mesmo de gravar o Tropical Blues Volume 1, eu fiz uma série de vídeos chamado Na Estrada. Peguei o carro com o Diego Juan, que é o meu grande parceiro de filmagem e de fotografia também. Hoje ele está trabalhando com o Skank, fotógrafo de estrada do Skank. A gente pegou o carro e foi para Ouro Preto, para Mariana, para Itabirito, e a gente parava nos lugares na estrada e filmava. Eu tocando violão, tocando gaita, e com uma mala assim, batendo o pé. Talvez seja o pré-Tropical Blues, esse projeto, Wilson Sideral na Estrada, que já tinha algumas das ideias que eu faço no Tropical Blues, só que eu sozinho, violão, gaita e voz. Tem lá no YouTube, para quem quiser ver. Tinha umas versões legais lá. Eu tocando Apenas Mais Uma de Amor, do Lulu Santos. Só eu no violão e gaita. E também, tipo, esse esquema de one man band, né? Que o cara sozinho é tipo uma banda. Sim. Eu tinha pegado uma mala que eu ganhei. Tem um lugar muito bonito, gente. Se você for daqui para Ouro Preto, no meio do caminho, em Itabirito, tem um lugar que se chama Museu Jeca Tatu. Vale a pena conhecer. É um antiquário, um cara que ele é colecionador de coisas antigas. E ele tem tudo que você imaginar. Discos antigos, vitrola antiga, móveis antigos, carros antigos. Ele adora colecionar, ele é meio... E é um lugar muito legal, assim, a fotografia é bonita, que tem... a gente fica no meio aquele monte de coisa. Para quem gosta de coisas mais vintage, retrô, né? Sim. Em português é melhor falar retrô. Como eu, inclusive a música me traz isso, porque eu gosto muito de canções de outras épocas. Eu acho que a música ela vai se reformando, né? A gente pega influências lá de trás, dos anos 50, dos anos 60, 70, dá uma fundida com o que a gente é hoje e se transforma. Isso também na arquitetura é assim, na poesia é assim. Eu acho que a gente é fruto do que a gente já leu, do que a gente já escutou. Então a gente está em completa transformação. Então eu gosto de estar em contato com o ambiente, assim, adoro entrar nos prédios antigos e, enfim, lugares diferentes da cidade, passear e ver a arquitetura, Pampulha e tal. Muita coisa legal. E isso inclusive, me incentiva a criar, a compor, escrever e tal. Acho legal. Voltando onde que eu estava, aí no Tropical Blues, né? É só porque eu voltei tanto lá atrás, que antes de ir pro estúdio, começar a ensaiar e encontrar essa galera que toca comigo, o Marcos Abijaldi, piano, Felipe Continentino, bateria, Bruno Veloso no baixo, o Hamilton Nequim, que é um dos vocais, e o Jaiminho Silva, dois queridões que fazem os vocais e brilham, me dão um suporte muito bom na voz. E os meninos da banda, então, já vinha lá, tinha aquela sementinha do Bem Que Se Quis, tinha a sementinha do Amém Poeta, de tudo que eu gostava, de blues e tal. Falei, vamos fazer isso para valer? Vamos parar de fazer isso só para mim? Vamos deixar as pessoas saberem que existe isso dentro de mim também? Esse amor pelo blues e ao mesmo tempo pela MPB? Porque o Tropical Blues não é só um disco de blues. Ele é um disco de música brasileira, com pitadas de blues. Antes de mais nada, ele é um trabalho dedicado a encontrar a música brasileira, só que com pitadas desses estilos, né, do blues, do soul. E aí, cara, nossa, foi uma paixão à primeira vista. Foi realmente um renascimento na música. E como que você escolhe as músicas? Ótima pergunta. Nem todas as músicas encaixam no ritmo do blues. Tem umas que não combinam, inclusive fica feio, fica estranho. Destrói com a originalidade da música. Alguma coisa na quantidade de sílabas, no tamanho de cada verso, não deixam aquilo virar no beat do blues. O blues tem uma coisa diferente da música pop, que a maioria, falando de ritmos, tá? Eu tô falando de 4x4, de 6x8 e tal. A música pop é mais em 4. O blues é meio em 3. Coisas que só os músicos entendem. Nem eu, porque eu não estudei muita música. O meu lance com a música ele é muito de ouvido, assim, é muito... Eu sou um pouco autodidata.
Eu nunca estudei muito música, até sinto muita falta, queria ter estudado mais. Mas voltando, nem tudo vira blues, mas eu acho que a letra precisa ter algo que remeta a essa melancolia do blues. Até tem uma crítica do Mauro Ferreira, né, que é um colunista do G1, que um dos críticos de música mais difundidos no Brasil, e ele, quando eu gravei o Nada por Mim, ele escreveu: Sideral expõe ou revela ou desabrocha a melancolia que já estava presente na faixa, mas que não era tão evidente. Então até tem umas músicas que eu gravo no Tropical Blues que elas começam a fazer um outro sentido nessa versão. O blues tem essa coisa da melancolia também. Tem outras coisas, mas basicamente tem um músico um pouco magoado com a vida, um pouco solitário e tal, e cantando as dificuldades, né, da mulher amada que se foi, ou enfim. Ou até, indo mais a fundo, a música, o blues nasceu de um grito de dor, né? Ele é muito profundo por isso, porque principalmente ele é um grito contra o racismo e contra a escravidão. Ele começou como um grito anti-escravidão, um grito, inclusive, espiritual. Os negros pedindo a Deus que os ajudassem a sair daquela situação. Então é uma música muito espiritual, uma música completamente importante na humanidade, e que depois, aí quando devagarzinho essas correntes foram sendo cortadas, os caras começaram a viver de música. Aí surgiram outros problemas, que foram os caras ir para a noite, trabalhar, e começam a beber, e ter outros tipos de motivos para se escrever sobre. Mas o que eu tento encontrar na música brasileira para trazer é isso: canções que tenham letras interessantes, profundas, melancólicas ou regionais. Eu adoro flertar com a música nordestina, inclusive com a música caipira também. Agora para o volume 3 estou aprontando uma novidade ótima, assim, vai ter uma música caipira no volume 3 que a gente vai reler, e que eu acho que se existe uma música de raiz nesse país é a música caipira, né? As duplas caipiras. E aí eu encontrei uma, eu já toco nos shows às vezes, mas ainda não tinha gravado, e vai sair no próximo volume, que vai ser o volume 3. E alguma coisa no ritmo, Natália, também. Nem todas as músicas conseguem conversar com esse ritmo do blues ou do jazz. Algumas é simplesmente impossível. E algumas parece que encaixa feito luva. Eu de repente tenho uma ideia, cara, e se eu tocasse aquela música desse jeito aqui? E aí, de repente surge. Algumas ideias eu aborto no meio, porque essa aqui eu acho que não ficou legal. E é perigoso mexer com as obras dos outros, com as obras dos outros compositores, quase sempre todos mestres, e tentar não estragar. É perigoso mexer. E às vezes alguns fãs falam: não gostei disso aqui não, isso mexeu na estrutura da música. Então eu tento tomar o máximo de cuidado possível para ser uma homenagem e ser algo que seja gostoso, assim, uma versão boa daquela música, né? Uhum. Mas às vezes, enfim, ninguém vai ser 100%. Às vezes a gente pode errar, nessa que não ficou tão legal não. Mas a gente tem que tentar. Mas todas do volume 1 e do volume 2 ficaram sensacionais. Que bom. E estamos aguardando o volume 3. Cara, eu vou te ser sincero, o volume 3, a parte do áudio já está pronta. Não vejo a hora de lançar. Era para ter lançado no começo desse ano. Na verdade, era para ter lançado ano passado. Mas a pandemia atrasou os planos de todas as pessoas. Eu acho que tudo foi mais demorado. Não tinha por que eu lançar um álbum no meio da pandemia, sem as pessoas sem poder ver os shows, sabe? E aí, no meio do processo todo, além desse atraso por causa da pandemia, eu tive a mirabolante ideia de tornar esse projeto um pouco mais ainda audiovisual. O Tropical Blues sempre foi, tem os discos, né, os EPs, com 7 músicas cada um, mas sempre tinha os vídeos, porque eles foram gravados ao vivo. Talvez por isso que passe uma energia muito bonita também nos discos do Tropical Blues, porque a gente grava junto,
de um jeito que era feito antigamente. Antigamente, as bandas gravavam juntos, numa mesma sala, num mesmo lugar, como se fosse um show. Tocando, se alguém errar, errou. Se errar, vai ficar lá na gravação, inclusive. E é normal, ninguém é 100% perfeito, uma hora a gente erra. Hoje em dia, você consegue gravar um disco, cada um separado. Grava a bateria primeiro, depois vem o cara do baixo, toca o baixo, a guitarra, sem vazamento, sem barulho, aquele som cristalino, perfeito. O cantor vai lá, canta, depois vai no computador, afina a voz, tudo direitinho, fica perfeito. Mas falta um pouco de alma do encontro. E o Tropical Blues eu sempre mantive isso. No volume 1, a gente estava gravando aquilo juntos no estúdio do Marcelinho, o antigo, ainda não era o Stereotono, todo mundo tocando na mesma sala e filmamos com uma câmera só. Na época, a gente falou, vamos fazer um plano sequência, que a gente chama no cinema, né? É um cara só, uma câmera, do jeito que você sentiria se você entrasse no ensaio do Tropical Blues e ali no meio ficasse ouvindo. Uma hora mais perto da bateria, uma hora mais perto do baixo, da guitarra. Aí no volume 2 a gente gravou numa outra locação, que foi num salão de um prédio antigo aqui de Belo Horizonte. Eu apelidei ele de o Salão Proibido. O teto tá todo caindo, os tacos do chão, todos já meio comido pelo tempo. E eu assumi isso como uma imagem que combina com a música. E a gente gravou tudo aquilo, Mosca na Sopa, A Minha Menina, que é uma delícia, diversão. Nada por Mim já, com certeza, é um dos clássicos, assim, dos shows, pelo menos as pessoas adoram. De Volta para o Aconchego, com as minhas amigas do Amaranto, queridas, né? Que arrasam. Então, assim, tá muito bom. A expectativa é muito boa, mas eu resolvi ir um pouco além. E o formato do próximo, eu vou apostar mais ainda no audiovisual. E no Tropical Blues Volume 3 vai ter alguma participação especial? Tem, eu não posso contar. Surpresa, gente. É uma surpresa boa. É bem, assim, uma surpresa bem do fundo do meu coração, assim. Mas eu não posso contar. Mas não vai demorar, não. Agora tá nos finalmente. E aí as pessoas vão ter uma experiência quase que de cinema com esse novo. É o que a gente pretende. É claro que vão ter os discos continuando, as faixas disponíveis todas nas plataformas digitais, mas eu quero uma experiência sensorial, assim, de como que a gente chegou até o momento de gravar. Quero mostrar esses bastidores para as pessoas também. Uma espécie de making of, com filme, com documentário, sabe? Tudo isso vai estar presente no volume 3. E o mais importante, que continue mostrando o que é o Tropical Blues dos shows, né? Claro que muitas das músicas que a gente já toca nos shows, que vocês já foram no show do Tropical Blues, estão no volume 3. Não todas, porque tem algumas que eu nunca toquei ao vivo ainda, que eu tô guardando como uma surpresa, 100% surpresa. Mas quem já assistiu as minhas lives, que é o caso de os meus amigos aqui do Verso e Prosa, a Alice e a Nath assistiram muitas lives. Vocês já devem ter ouvido a gente ter tocado umas coisas diferentes. Tô tentando uma versão nova aqui. Esse dia pra trás a gente lançou umas diferentes, assim, né? No último show lá, na turnê de despedida do Skank, a gente tocou Noite do Prazer, que é do Cláudio Zoli. Ainda não vai estar no volume 3, não, porque essa é muito mais recente ainda. Mas já pode estar num quarto, né? Por que não? Por que não? Tem hora para acabar. Volume 3, volume 4, que venham muitos volumes desse projeto que é um xodózinho meu, assim. Com uma música, né? Que Verdade. falta eu sinto de um bem. Que eu tive cantando esse dia pra trás e fiquei muito feliz, aquecendo pro show. O show é o ápice, né, cara? O show é o momento onde tudo deixa de ser tão preocupante, assim. Será que vai estar bonito? Será que vai estar legal? Será que o som tá bom? Será que eu escolhi bem? O show é a hora de se jogar. Aí a gente se joga junto e espera sempre que a plateia jogue junto com a gente. Graças a Deus, a plateia tem se jogado junto e as experiências com o Tropical Blues têm sido, nossa, incendiárias, no bom sentido, assim, tipo, as pessoas estão curtindo o show, estão se entregando, estão cantando junto, estão entendendo, inclusive, a pluralidade desse projeto. Um projeto de um ritmo só, não um projeto de um movimento só. Se tem dentro de um grande guarda-chuva, você tem música nordestina, você tem
rock brasileiro, você tem música de raiz, você tem MPB, tem samba, tudo misturado com a sonoridade desta banda, com essa pitada do blues e desses músicos incríveis que me acompanham, que eu sou muito fã deles. É impossível falar do Tropical Blues sem falar dos meninos também. Abjalde, meu Deus do céu, o piano dele incrível. Felipe toca a bateria de um jeito muito dele, é muito original, né? Bruninho no baixo, aquela segurança e aquela quebradeira ao mesmo tempo. E os vocais. De vez em quando quem vai com a gente é a Ruli, que é a substituta imediata do Nequim, quando ele não pode, porque ele tem um trabalho. E a Ruli, quando vai também, bota o coração todo. Quem sabe daqui a um tempo dá para aumentar na banda, colocar mais elementos aí. Devagarzinho, de repente dá para colocar mais elementos no Tropical Blues. Uma percussão, uns metais, quem sabe. É um trabalho sempre em crescimento. Exatamente, eu estou deixando fluir. E enquanto a gente estiver feliz e satisfeito como a gente tem saído de todas as apresentações e encontros, não tem hora para acabar. E o mais importante é que vocês saem felizes e o público também, né? Graças a Deus tem sido muito bom, cara. Tem sido uma desculpa, como eu disse, é um renascimento dentro de alguém que já vive a música intensamente desde os seus 10 anos de idade. Já vou fazer 47 e continuo me emocionando. Enquanto a música me emocionar, eu vou seguir e vou buscar mais motivos para me emocionar. Já estou muito feliz, já saio dos shows muito feliz, tanto do Tropical quanto do Flauzino e Sideral Canto Cazuza, que é outro projeto maravilhoso que a gente tem, que tem sido incrível, oportunidades de tocar em lugares incríveis, com grandes plateias também, Rock in Rio, né? Circo Voador, lugares icônicos assim, né? Do rock brasileiro. A amizade da mãe do Cazuza, a Lucinha Araújo, que foi nos prestigiar em vários shows da turnê. Isso é um reconhecimento muito bonito, né? Receber o abraço da mãe de alguém que nos influenciou tanto. Então, tem sido uma experiência maravilhosa. E é maravilhoso poder cantar Cazuza, né? O repertório dele é emocionante. São letras profundas. Cara, Codinome Beija-Flor, que beleza daquilo. Como é bonito ver as pessoas na plateia cantando, se emocionando. Faz parte do meu show, o tempo não para. Brasil, é só clássico. Sábado agora tem. Eu não sei que dia que a gente tá. Quer dizer, eu sei o dia que a gente tá gravando o Pô de Prosa. Não sei o dia ainda que ele vai ao ar. Ele vai ao ar no dia 20. Ah, no aniversário de um ano? Isso. Ah, que show aí, ó. Que prazer poder participar com você desse momento tão especial, comemorando 1 ano do Versos e Prosas, com um novo projeto dessa plataforma, que é agora o Pô de Prosas, o podcast do Versos e Prosas. Pô, muito feliz de estar aqui, obrigado por me receber, sempre tão bem, obrigado por me apoiar e todas as vezes que vocês divulgam os meus shows, as resenhas de shows, né? As resenhas de lives também, falando as matérias. Vocês podem contar comigo sempre. Eu desejo muito sucesso, desejo que vocês tenham cada vez mais conteúdos bacanas, conteúdos relevantes, que vocês continuem se dedicando de uma maneira tão bonita como vocês estão fazendo e que a gente consiga trazer mais e mais pessoas para conhecer o conteúdo e mais artistas, poetas, para dar os seus depoimentos, que esse primeiro episódio aqui do Pode Prosa seja o pontapé inicial de uma série bem bonita de conversas, bate-papos bons sobre vida, arte, planos, né, carreira e tudo da vida. Isso aí, muito obrigada, Sideral. Sua participação foi incrível pra gente e muita força para sua música e muita força pro Versos e Prosas. É isso aí. Obrigado, Natália. Obrigado, Alisson. Obrigado a toda a equipe do Versos e Prosas. Um prazer estar com vocês aqui. Fica o meu abraço do Sideral para todo mundo que ouviu esse primeiro episódio, esse primeiro bate-papo. Vamos junto. Contem comigo e vamos celebrar esse 1 ano de vida, de renascimento, com muita felicidade, com muita gratidão por tudo que tem acontecido.
Muito obrigada. Valeu. Obrigada, gente. E aí, gostou da nossa conversa? Você pode acompanhar a gente no nosso site versoseprosas.com.br, no Instagram, @site Versos e Prosas, no Twitter, @Versos e Prosas 1 e no Facebook, @Versos e Prosas. O Pod Prosa teve a apresentação de Natália Ferreira, produção de Alisson Pitangueira e Natália Ferreira, edição e mixagem de Lucas de Sá, no estúdio Lab de Sá. Muito obrigada, até a próxima!